Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Episódio que vai ao ar em 26 de janeiro de 2022. Aproveitar para parabenizar São Paulo, né? Que ontem foi aniversário da cidade de São Paulo. Então, meus parabéns aí para a cidade que acolhe a todos nós, inclusive a mim, que nasci em Santo André, mas eu falo que eu nasci em São Paulo, então foda-se. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbini. E amigo da porra, isso daí, eu pensei que o cara ia dar os meus parabéns aqui, dar os parabéns pra São Paulo, mano. Caguei pra São Paulo, irmão. No episódio de hoje, eu queria dedicar meus parabéns a essa cidade maravilhosa. Os caras acham que ia dar parabéns pra ele. Não, mano. Decepcionado, Cássio. A cidade vale muito mais que vocês. Só isso que eu queria dizer. Vale. Bom, episódio pra gente falar sobre testes dinâmicos. Será que eles são eficazes ou não? Muita gente tem dúvida, afinal, né? Se teste dinâmico faz sentido. O que é teste dinâmico? Que ferramenta é essa? Então, resolvi que a gente fizesse esse episódio para falar um pouquinho aí desse teste que eu acho que é eficaz de certo modo, mas tem suas particularidades, tem suas polêmicas. A gente vai abordar um pouquinho aqui no episódio de hoje. Fala aí. Eu já vou adiantar que se a gente tivesse teste dinâmico no podcast, você não ia deixar de errar de colocar a música. Cadê a música de fundo? Verdade. Aqui, ó. Tá vendo? Toda vez, cara. Verdade. Boa, muito bom. Bom tópico pra você começar, que aliás é a primeira pergunta aqui do tópico que a gente listou pra hoje, né? O que é um teste dinâmico? Quer falar, Marcos? O que é um teste dinâmico? Teste dinâmico. É uma brincadeira. É um teste que não é estático. Exatamente. Diferente do SAST, que todo mundo conhece, que é a leitura do código-fonte, o teste dinâmico é um teste caixa preta. Eu gosto de uma analogia aí que uma pessoa usa bastante, que é um prédio, tem várias rachaduras, e o teste dinâmico é procurar uma brecha por essa rachadura para fazer invasão do seu condomínio, da sua aplicação, né? Então são testes ali intrusivos. Boa definição. Rodrigo, quer complementar? Vale a pena lembrar que a gente tá falando de segurança, né? Teste dinâmico voltado à segurança da aplicação. Exatamente. Isso. Boa. Bem lembrado. Acho que talvez pela analogia não, né? Talvez a sigla que o pessoal mais conhece é o famoso DAST, por ser de Dynamic Application Security Testing. Mas tem outros testes, como o Fuzzer, por exemplo, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. E eu queria até fazer uma colocação aqui que pessoas me perguntam, e a questão do IAST, né? O IAST, ele acaba sendo um teste dinâmico, né? De Interactive Application Security Test. Ele é um teste dinâmico também, só que ele não é tão popular como é o DAST, como é o SAST e tal. Eu não sei se pela falta de ferramentas. O Checkmarx é uma ferramenta muito boa, e é a única que eu conheço. Eu não conheço nenhum open source, nenhuma outra ferramenta de IAST que não seja Enterprise. E talvez por isso não seja tão popular assim. E muita gente me pergunta, mano, e aí? Eu coloco DAST, eu coloco IAST, eu coloco os dois, qual que eu coloco? Eu não sei, mano, eu não sei responder essa pergunta. Na minha visão técnica, eu acho que os dois se complementam. Dá pra você ter os dois. Dá pra ter um só, de como eles executam o teste de fato, mas acho que no fundo, se você olhar pro DevSecOps ou pro AppSec como um todo ali, os dois se complementam. Porque você bota lá o seu DAST agendado, fazer scans recorrentes e tudo mais, e o seu IAST pode estar numa camada junto com o seu time de QA, por exemplo, no escopo definido, nos seus testes automatizados. O IAST está ali de forma passiva, interceptando tudo o que acontece. Enfim, eu acho que os dois acabam se complementando no ciclo de desenvolvimento seguro. Acho que a principal diferença entre eles é justamente o que dá a primeira sigla ali do nome deles, né? Que é por ele ser dinâmico, outro é interativo. O IAST, ele necessita que você fique interagindo com a aplicação, fique entrando, causando erro, ou sei lá, fazendo diversas ações que talvez você não precisaria fazer com o DAST, né, por exemplo. Eu acho que você precisa ter ou analistas de testes muito bons, ou uma equipe de QA ali muito bem treinada para conseguir mexer bem no IAST, né? Não é igual um DAST, você normalmente coloca lá e deixa rodando e foda-se, né?
Então, mano, eu já discordo disso, porque eu acho que se você quiser usar essas equipes pro Yast, beleza, aí os caras precisam ter uma maturidade. Mas se não, o próprio usuário que tá lá testando a aplicação, o seu Yast ele é transparente. O seu Yast vai estar lá interceptando tudo isso. E o seu usuário tá lá clicando, navegando. Então ele acaba. Acaba que o Yast encaixa em qualquer cenário. Desde que, né, é compatível com as tecnologias e tal. Sim. Mas se você quiser usar, por exemplo, eu quero usar o time de QA para também olhar algumas coisas de segurança, tal. Aí sim o cara precisa de uma maturidade, né? O Yast eu posso rodar ele em produção? Então, mano, muita gente faz essas. Boa pergunta, boa colocação. O fato dele ser passivo, não intrusivo, ou seja, ele não vai fazer request na sua aplicação. Sua aplicação vai ser requisitada por um usuário, por um outro teste automatizado, por exemplo, e o Yast vai interceptar esse request. E como ele é um agente instalado no web server, ele tem a stack, ele tem acesso às DLLs, ele tem acesso à memória da máquina, então ele tem acesso à stack de execução, assim como o request e o response. Então ele é passivo. Lógico, ele acaba tendo uma questão de performance não exuberante, eu diria, como o próprio Dast impactar na aplicação. Então na minha visão, você pode colocar um Yast em produção. O Dast já não, porque o Dast ele vai arregaçar de request com payload malicioso, então você vai correr risco de derrubar. Inclusive, talvez um dos testes que ele vai fazer é justamente isso, né? O quanto de carga a aplicação vai aguentar. Sim. Eu acho que seria interessante a gente frisar exatamente isso, tipo, como que é o funcionamento desses dois tipos de ferramentas. Então, igual como você falou do Yast, que é como você coloca um agente no servidor e ele vai interceptando as coisas ali, ele não tá interferindo de fato, né? Ele não tá mexendo, ele não tá forçando. Ele tá vendo o que você tá passando e tá verificando se aquele ali é seguro ou não. Já o Dast seria como se... E detalhe, ele tá verificando paralelo à execução da aplicação. Então ele não tá verificando em tempo de execução com a aplicação. Ele interceptou o request, analisou ele paralelo a isso, a aplicação continuou. Então ele não interferiu no fluxo da aplicação. Né? Vale destacar isso. Ele parece muito com aquelas ferramentas... Nossa, eu esqueci o nome, mas Dynatrace. A Dynatrace é igual... Como que é o nome desse tipo de ferramenta? O Dynatrace? APM. Application... Esqueci. O meu medo é aqueles usuários topeiras, né? Que consegue... O cara consegue não usar nem o próprio computador, não sabe nem onde o botão de liga e desliga. Imagina um cara desse navegando pela aplicação, né? Aquele cara que abre o chamado porque não sabe onde está o botão de fazer login. O cara que abre o chamado porque não sabe abrir o chamado. Ele abre o chamado pedindo como é que faz para abrir o chamado. Então, esse tipo de usuário topeira, não sei o quanto ele pode agregar no teste, né? Então, ele pode agregar muito, porque porque ele vai fazer cagada. Exato. Ele vai fazer cagada. O grande problema do Yast é o escopo de teste, porque o Yast ele é o famoso interativo. Então, se você não interage com a aplicação, ele não vai testar. Então, vamos supor que você queira testar sua tela de checkout, por exemplo, do seu e-commerce, e você não navega nela, o Yast não vai olhar. O Dast, por sua vez, ele vai fazer um crawling na aplicação. Então ele vai varrer tudo que tem lá na aplicação. Onde ele encontrar link, onde ele encontrar clique, ele vai navegar. Então o escopo do seu teste com o Yast, ele acaba sendo reduzido pelo nível de interação que você vai ter com a sua aplicação. O Dast não. E o nível de até onde o agente vai abranger, né? Porque ele precisa que você instale o agente no servidor da aplicação. Sim, então, o escopo ele já é limitado, já é mais trabalhoso para você começar a fazer análise com ele. Então, por exemplo, você vai implantar na empresa, você precisa organizar todas as equipes, ir lá, pedir para colocar, gerar build, fazer build e tudo mais, né? Sim. E agora no Dash é só você colocar lá e rodar e ele já vai começar a varrer. Ele roda como se fosse um hacker, né? A facilidade do Dast é isso, porque você aponta a URL e aperta o botão, ele vai fazer crawling. É lógico que é muito mais além disso, tem muita configuração, a própria definição de escopo, para ele não ficar lá crawleando até morrer. Então você tem uma série de configurações que tem que ser feita, mas a facilidade do Dast comparada ao Yast, ela é um abismo entre um e outro. Assim. O Yast ele tem muito mais particularidades. Fala aí, Marcos. Não, o que eu ia falar é que assim, querendo ou não, uma das vantagens de ter o Yast é poder justamente executar em produção, né? Coisa que o Dash ali, fazendo 100 requests por segundo, você não conseguiria fazer isso, né?
tem que tomar cuidado, cara. Eu sempre aconselho a galera não rodar Dast em produção. Não rode Dast em produção. É dor de cabeça. Yast eu só vejo, nunca executei de fato ele, mas pelo conceito dele, dá para entender que ele é bem, até comparando ele com as ferramentas de APM, dá para ver que o nível de detalhe que ele pode pegar é muito grande, né? Porque ele tá vendo tempo de requisição, resposta, cabeçalho, então ele consegue enxergar mais coisa, né? Sim, e Desculpa, Marcos, pode falar. Não, eu ia falar que um dos pontos, assim, que o Dash hoje... Qualquer Dash no mercado, a gente tem uma certa dificuldade, é com CAPTCHA, né? Sim. No Yast, esse problema, vamos dizer que ele é solucionado, né? Sim, exatamente. Porque só para esclarecer, né? As ferramentas de Dash, elas não quebram CAPTCHA. Você tem que ir lá e resolver um CAPTCHA. Ou quando você roda em homologação, por exemplo, você desabilita, coloca uma versão que não vai ter o CAPTCHA, porque senão o Dash não vai passar, o crawler não vai passar. Ou o segundo fator de autenticação, por exemplo, enfim. Vale destacar. Aliás, muita galera pergunta, né? A ferramenta valida CAPTCHA? Bypassa CAPTCHA? Amores da minha vida. Ninguém neste mundo e arredores quebra CAPTCHA. Existe aí umas pesquisas da galera conseguindo quebrar CAPTCHA com bot e tal, mas é um negócio assim muito avançado. Não é que você vai ter no ASP-Zap lá, o cara começa a quebrar CAPTCHA. Não funciona assim. Então, para de fazer essas perguntas. Um parênteses aqui. Você não quebra o CAPTCHA, mas você consegue burlar, entre aspas. De certo modo. E olha que engraçado, mano. Pepe, já tirei a vela. Existe um serviço indiano que o cara digita, velho. É isso mesmo. Você liga a API, a sua ferramenta, e daí você tira um print do CAPTCHA. Ele vai tirar um print, vai enviar via API. Resolve. Aí Pepe, já tirei a vela, o cara vai ler o bagulho, vai escrever e vai devolver. Então é uma API que é uma pessoa, mano. Eu vi essa porra aí. Então você paga acho que 5 centavos por request. Assim, não, acho que não é nem 5 centavos, é ridículo. É ridículo. E é uma API assíncrona, né? Espero. E é da hora que daí você tem a quantidade de erros lá também. Se os caras errarem, você ainda pode mandar mais, acho que umas 3, 4 vezes. Mano, filé. Tá aí. Tá resolvido o problema dos Dasts. Usem o serviço aí. Ridículo, cara. Outro tópico que eu queria puxar aqui é algumas ferramentas, né? Pra gente falar de algumas ferramentas aí, Dast, Yast, testes dinâmicos em geral, que vocês conheçam aí. Eu queria falar do Checkmarx como Yast, porque, mano, primeiro, é o único que eu executei, rodei e testei, nível Enterprise, e não conheço nenhum open source. Aliás, se alguém conhecer algum Yast open source, manda aqui pra gente, que a gente quer testar, quer brincar, quer validar. Ou vamos fazer o nosso, né? Porque até agora eu não vi uma ferramenta dessa, e como a gente tá comentando, é um negócio muito poderoso, cara. Então o Yast da Checkmarx é muito foda mesmo, e tem o seu preço, né? Vale destacar que tem o seu preço, né? Executando mesmo, tô igual você, só vi o Yast da Checkmarx, só que de Dash aí eu já vi bastante no mercado. Acho que, cara, não dá pra competir no cenário de produção. O Yast é muito melhor. É foda, muito mais coisa. Vocês gostam do Zap, do ASP-Zap lá, do Zap Proxy? Vocês gostam? Hoje não, essa semana eu fiquei brincando com ele, fiquei fazendo uns scans. Eu queria ter comparado ele com outras ferramentas, né? Mas a execução dele é super simples. Ele te dá possibilidades para integrar com qualquer outra coisa. Então, eu achei ele simples de integrar. No começo eu me matei porque eu queria usar o plugin do Jenks lá. E depois eu acabei descobrindo que ele já não era mais... ele não os desenvolvedores meio que largou mão dele, não estavam continuando e morreu o plugin. E daí quando eu fui pro CLI, ficou simples, mano. É simplesinho, roda bonito, leve. Eu achei interessante, mano. Talvez acho que a limitação dele a limitação não, né? É a quantidade de regras, o que ele busca de vulnerabilidade. Talvez ele não tenha uma abrangência que tem algumas ferramentas Enterprise, como é o caso do Aconetics, que a gente conhece muito bem, NetSpark, que acaba sendo o mesmo produto, o Neuralink, que é a ferramenta que a gente conhece, que é muito promissor, muito foda. Eu acho que a gente sempre vai cair naquela questão do Open com Enterprise, né? Então, nesse caso, por exemplo, você consegue criar suas regras, você consegue implementar, só que daí você vai ter esse trabalho todo de ir lá
pegar, analisar, Sim. entender, criar. E quando você usa uma ferramenta Enterprise, cara, você já tem tudo pronto, já é só usar ela. Sim. O Enterprise te entrega isso, porque você está gastando, né? Você está investindo. Então, ele te entrega muita coisa que o OpenSource não te entrega, apesar do OpenSource ter muita ferramenta boa, como é o caso do próprio Zap, que dá o ASP, né? Que vale a gente destacar, que é uma ferramenta muito popular e que entrega muita coisa por ser OpenSource, né? Entrega muita coisa. Mas talvez é aquela história que a gente tá falando, talvez um nível de teste, um nível de detalhe, a gente participou já de vários RFPs de governo e tal, e os requisitos que os caras pedem, puta, a ferramenta consegue testar o protocolo específico tal, o cabeçalho não sei da onde, então, às vezes o ASP.Zap não tem esse nível de detalhe, tô chutando, tá? Não tenho todos esses detalhes testados, mas talvez esse nível de profundidade ele não tenha, o que uma ferramenta Enterprise tem ali de uma forma muito mais fácil. Até essas questões de integração, tal, plugin para todo lado, suporte, essas coisas de Open Source versus Enterprise, mas vale destacar o ASP.Zap sim, com certeza, que é uma ferramenta que para quem não faz teste dinâmico ou teste nenhum de segurança, é um que você tem que ter na sua pipeline aí e começar já pelo Zap. Né? Nem que seja teste assíncrono, alguma coisa do tipo aí, né? Marcos, o que você ouve dos clientes aí nessas perguntas aí de Dast, se vale a pena, se não vale a pena? Eu lembro que o último que eu falei sobre isso, eu vendi o Yast, porque ele falou que queria Dast, eu falei, cara, me fala aí como que é o seu processo. Ele explicou, eu falei, cara, então se você botar o Yast, vai resolver. Comprou o Yast. Cara, assim, normalmente eu converso com bastante clientes e uma das principais dúvidas deles são, cara, eu tenho muita API. O Dash vai ser bom? Vai conseguir me ajudar? Aí eu acabo recomendando o Neuralegion, né? Dependendo do caso, dependendo da quantidade de targets, tudo. Porque o Neuralegion tem ali um módulo específico para APIs, né? Então, para APIs, ele tem um crawler ali, tem o Swagger dele também. Então, ele tem uma especificidade para API muito forte. Até Olha o modo só. como você configura, tudo. Vale lembrar que o crawler de API, na verdade, é importar o Swagger ou o Definition Isso. ali, né? Tá. Vou fazer crawler no bagulho que não tem link. Não. Por isso que eu falei crawler e depois falei o Swagger. Crawlear o vento. Não, crawlear nada, né? Não, Eu queria... Mas a abertura que o Neura dá ali é bem forte. E as principais perguntas são essas, né? Cara, eu tenho muito API. Eu percebi uma mudança muito forte ali. O pessoal tinha muito SPA, muito single page. Agora estão migrando muito para as APIs. E aqueles monolitos, aquelas aplicações grandes que a gente demorava para crawlear, tudo, estão sumindo. O pessoal não anda usando muito mais. Uhum. Então, eu tô vendo uma mudança muito forte no mercado para esse lado, né? Boa, porque assim, a galera Sim. acaba que a aplicação web hoje, antes a aplicação web ela carregava todo o workload Sim. da parada na aplicação web inteira. Hoje a aplicação web ela tá cada vez mais uma casca, literalmente só como era para ser, HTML, CSS, JavaScript puro, para só apresentar as coisas. Isso. E todo o workload tá em APIs, microserviços e tudo mais. Então essas APIs acabam tendo mais a demanda de testes, né, dinâmicos, Sim. etc. Então o Dast, o teste dinâmico que consegue se adaptar a isso, né, esse tipo de teste, para APIs especificamente, começa a ter vantagem, eu diria, né, ou ser mais produtivo. Até essa questão do própria ferramenta oferecer APIs, para que você possa fazer as suas automações, as suas integrações e tal. Isso também é uma demanda muito forte que eu tenho visto de mercado, para resposta a incidentes automatizada, para N fatores aí, mas é importante a ferramenta ter isso. Eu já não sei se o ASP.Zap tem. Acho que ele não tem API, né? Ele tem CLI e tal, mas a API acho que ele não expõe, né? Até porque ele é instalado, né? Não expõe... Mesmo que... Enfim, falei besteira. Instalado ou não, poderia ter uma API lá, mas... Você consegue subir uma imagem Docker dele. Você consegue subir ele em Docker. Mas ele não expõe API, é isso que eu tô querendo dizer, né? Você não consegue fazer o scan de uma API ali. Não. Eu querendo dizer assim, ele vamos tem uma supor API que... pra você interagir com ele. Interagir com ele via API. Não, acho que não. Scan de API, imagino que você consiga fazer sim, tranquilo. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Tem aplicações aí que eu já vi que não faz. Então tá explicado. Eu queria levantar uma polêmica aqui. Polêmica não, né? Talvez o mercado brasileiro, muita gente que eu já conversei, vai se espantar com o que eu vou falar agora, mas eu quero que você se foda. Eu fiz um curso recente, que agora eu sou europeu, né, cachorro?
Então, agora o pai tá no outro Meu patamar. Deus do céu, cara. Então, eu fiz um curso aqui recente, aliás, um curso da EDX, aquele site de cursos mesmo, gratuito. Então, tem um curso lá, tô até com a outra telinha aqui de cola aberta, mas é um curso chamado Secure Software Development Verification, que é a parte de validação de segurança de software. E um dos tópicos lá, ele fala de teste dinâmico. E aí, o professor, ele coloca lá uma questão de limitação do teste dinâmico. E aí eu queria tentar traduzir aqui pra vocês, até pra galera que tá ouvindo a gente aí, que ele fala. Eu falei pro Marcos já isso, mas o Rodrigo não tinha visto. Ó. Ele fala o seguinte: imagina um programa que tenha duas entradas de 64 bits, dois inteiros de 64 bits. Então imagina uma tela com dois campos e os dois campos é dois valores. A famosa calculadora que você faz no exercício lá, dois números inteiros de 64 bits. Então, ou seja, ele coloca aqui, ó, o número possível de inputs nesses dois campos é 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 64. Porque são dois números inteiros de 64 bits. Isso é igual a 2 vezes elevado a 128. Se rodarmos testes com processador de 4 GHz e pudéssemos rodar testes a cada 5 ciclos de processamento, isso levaria um tempo de 13,5 vezes 10 elevado a 21 anos para processar todas as possibilidades em dois campos inteiros. Não, se você mudar esses campos aí isso dá 13,5 zeta anos. Zeta isso aí. Aí ele fala, peraí que eu vou te ajudar. Se você usar 1 milhão de processadores de 8 core, não vai ajudar muito, porque você vai reduzir esse tempo para 1,7 vezes 10 elevado a 15 anos, ou seja, 1,7 quadrilhões de anos. O resumo da ópera é: teste dinâmico, ele testa 0,00001% da sua aplicação. Porque se você trocar esses dois campos para string, já as possibilidades já fudeu. Nossa. Porque o número inteiro é 64 bits, ele vai de menos x tantos lá até positivo x tanto. Então o que eu quero dizer com isso? Matematicamente, é impossível você ter uma ferramenta, ou um pentester, ou o que quer que seja, que vá te testar todas as suas possibilidades. Nem que a ferramenta tivesse tudo isso de regra para fazer lá configurada, você não teria tempo para fazer isso. Você não tem processamento para fazer isso. Você não tem 1 milhão de processadores só para fazer isso. Tenho certeza que você não tem. Você não vai contratar o data center inteiro da Amazon só para rodar um teste. Mesmo se tivesse, não te ajuda tanto. Exatamente. Então, assim, não dá pra fazer a parada. Então, quando a galera fala assim de Dast, preciso ter um Dast, preciso ter um IAST, eu sempre destaco isso. Eu falo, cara, é uma camada de proteção. É aquela assim, é uma camada que você vai olhar algumas coisas. Você vai fazer alguns testes. Não é aquela puta teste, igual é um teste estático. O teste estático, você garante, a ferramenta garante que vai olhar o seu código inteiro. E as possibilidades de fluxo e tudo mais. Então é muito mais fácil e é um teste muito mais rápido. Além ainda de não ser também 100%, vamos dizer assim. Mas o Dast não, você vê que o Dast é impossível. Então, tem que ter Dast ou não tem que ter Dast? Essa é a polêmica, né? Tem que ter ou não tem que ter? Do ponto de vista de segurança, por que você tem que ter? Porque cada vez a gente tem mais vulnerabilidades. As aplicações web são muito complexas, é campo, é API, é trocentas informações que são trocadas. Então, quanto mais coisas você puder validar de segurança, melhor para você. Porque você vai deixar, você evita deixar de passar alguma coisinha. Mas não quer dizer que você tem um Dast, agora eu tô seguro. Pelo contrário, você está testando de novo, 0,00001% da sua aplicação. Pronto, polêmica criada. Cara, eu sou do ponto de vista que é melhor ter alguma coisa do que nada, né? É melhor ter 1% de alguma coisa do que 100% de nada. Então... Melhor pingar do que Cara, eu entendo que matematicamente a gente consegue ter essa visão, mas eu acho que a ferramenta ela não é voltada... Da forma que você falou, esses testes seriam meio que força bruta. Vou testar todas as possibilidades possíveis para entrar aí nesse campo. Vírgula, antes de você continuar, o hacker testa. É assim que eles conseguem entrar. É assim que ele consegue criar um exploit e tal. Ele vai fazer 200 bilhões de anos aí que você falou. Não, eu digo assim, ele vai testar possibilidades que a gente não testa no mundo normal, por isso que ele acha a brecha, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai entender, igual nesse caso aí. Ele não vai testar os números inteiros, porque ele sabe que vai entrar.
Então ele começa a dar overflow, ele vai testar números que você não ia colocar nesse cálculo aí de teste. Uhum. Então a ferramenta ele ia passar coisas que você ia setar, até para limitar o tempo de processamento dela ali, você ia limitar os testes dentro daquilo que você espera. E o hacker faz o contrário, ele vai para uma coisa que você não espera. Então você tem lá o campo inteiro e de repente você passa um objeto dentro do negócio, aí quebrou tudo. Ontem eu tava vendo um vídeo de invasão, o cara fazendo um pen test, e daí numa API. E o que a API fazia? Ela esperava um dado normalzinho, de boa, e executava via Express lá, Node.js. E daí o cara ele começa a manipular o proto do objeto. Então ele começa a mudar a estrutura do objeto que vai tratar aquela string que ele tá passando. Uhum. Aí, na cabeça do desenvolvedor, o cara ele vai falar, não, mano, aqui o cara sempre vai passar uma string, porque eu tô esperando uma string, o tipo aqui é string. Só que o hacker, fila da mãe, ele olha pro bagulho e fala, string é qualquer coisa, mano, Qualquer objeto coisa é uma string. Então, mano, eu vou colocar um objeto aqui, aí o cara coloca e passa, velho. Então, por mais que o desenvolvedor fosse fazer todas as possibilidades que ele tinha pensado de testes, ele ia passar justamente o que o hacker pega ali, que o hacker faz um teste e fala, não vou passar a string, vou passar inteiro. Vou passar objeto. Então, por isso que eu sou a favor de não ter só o Dash, né? Você começar pelo Sacha ali, já prevenindo esse tipo de coisa, já bloqueando ali os campos para o que você realmente quer, e travar pro cara não fazer esse tipo de coisa, e ter um dash para confirmar aquilo que o Sacha já viu. Não ter somente um dash ali achando que você vai estar seguro. Porque financeiramente falando, as empresas preferem colocar um dash por causa do custo. E ignoram o Sacha. É mais barato. E até assim, o próprio SAST, o próprio DAST e IAST, eles te ajudam, se você tem um nível de maturidade de desenvolvimento seguro, eles te ajudam a confirmar falsos positivos do SAST. Então, por exemplo, você rodou um SAST, ele pegou um SQL injection não sei onde que você acha que é um falso positivo. Mas o seu IAST também identificou esse mesmo SQL injection no mesmo ponto. Você fala, opa, peraí, são duas ferramentas já em dois momentos diferentes confirmando uma vulnerabilidade. Ou o seu próprio DAST ter apontado isso. Então, se você tinha uma suspeita de falso positivo, a segunda ferramenta também mostrou, você já elimina isso, cara. Você pode validar isso com olhos mais profundos. Se uma não pegou, se só uma pegou, a outra não, aí você, opa, beleza, faz sentido. Então, você vai elevando a sua maturidade até de triagem de vulnerabilidades, quando você tem essas camadas de proteção, vamos dizer assim. É a história do DAST, eu faria uma brincadeira como se fosse o coronavírus, né, mano? Qual a possibilidade de você pegar um vírus que tá no ar? Mano, altíssima. É muito difícil você se esconder do ar. É impossível você se esconder do ar, na verdade, né? Ou você fica embaixo da água... Mas aí você não respira, então enfim, você não tem como. Então você tem que colocar várias medidas de proteção para tentar eliminar isso, mas uma hora você vai tomar, né? Não tem jeito. Mas enfim, eu queria puxar outro tema aqui que o pessoal fala pouco também, pelo menos no Brasil eu tenho visto falar muito pouco, e estando aqui na Europa agora, vale destacar mais uma vez, que aqui o pessoal já fala um pouco mais, que são os fuzzers, as famosas ferramentas de fuzzing, teste de fuzzing, né? Para quem não sabe, o fuzzer ele é similar ao Dash, ele é um teste dinâmico, mas o que o fuzzer faz? Ele vai pegar valores específicos, uma porrada de valores específicos e metralhar num campo, como se fosse um brute force, vamos chamar assim. E esses caras, ele vai esperar a aplicação quebrar. Cara, onde a aplicação quebrou, onde ela se comportou, onde ela crashou, para caracterizar aquilo como problema de segurança, né, ou como uma possível vulnerabilidade, enfim, e trazer isso para o resultado e tal. Então, ferramentas de fuzzer também são... eu diria que complementa ainda mais essas camadas de proteção no ciclo de desenvolvimento seguro como um todo. Não sei se vocês já ouviram falar de fuzzer, vocês testaram. Eu já ouvi falar, mas não como ferramenta, mas como conceito. Como um método, né? Como um conceito, como um método. Então o cara vai lá e faz isso que você falou. Ele tem uma série de entradas e ele começa a jogar ali desesperadamente É isso aí. Até quebrar. Agora, ferramenta, você conhece alguma comum, assim, que ela é mais falada? Tem uma do Google, mano. O Google fez uma, que fugiu o nome agora. O Google fez uma que o pessoal usa muito. Symfony.
Sei lá, fugiu o nome, uma coisa assim. Ou eu tô falando besteira, que eu peguei o Symfony de outro lugar. Mas não, cara, mas assim, Fuzzy não era popular pra mim, então eu nunca testei. Eu conhecia o conceito e tal, mas nunca testei de fato nenhum. Aqui o pessoal usa, então eu vou começar a ter um pouco mais de contato. E devo trazer mais coisas aí pra vocês também em relação a isso. É que hoje a gente tá falando... Né? Desculpa, Marcos. Pode continuar. Continua aí. Eu ia mudar de assunto, mano. Não, eu ia falar que eu nunca não tive contato com o Fuzzy, né? Então é um assunto que eu não consigo conversar muito sobre. Como diria a Glória Maria, Glória Pires, não consigo opinar. Não consigo opinar. Pires, não, cara, Nossa, Glória Maria, Glória Pires, uma das duas, sei lá. Glória Pires, cara. Glória Maria é do Fantástico lá. Você acha que ela sabe opinar também? Também não. Ela saberia opinar? Não. Claramente não. É que a gente hoje tá falando especificamente das ferramentas de Dast, de Fuzzy, de Yast. Dinâmico, teste dinâmico. Mas geralmente tudo isso a gente consegue captar de outras formas, né? Então, você criar um processo ali de validação, você criar um processo de thread modeling. Então, tudo isso vai facilitar, né? Tipo, seria mais camadas. Mas como o próprio pentest, ele é um teste dinâmico. Ele é manual, que tem alguém ali executando, mas ele tá, de certo modo, automatizando algumas ferramentas do lado dele para dinamicamente testar aquela aplicação. Vai fazer request na aplicação, vai tentar interceptar valores, tal, manipular algumas coisas para pegar a resposta e caracterizar como vulnerabilidade e explorar alguma coisa. Então, o pentest, ele acaba sendo um teste dinâmico, obviamente, longe do Dast e tal, mas eles estão complementares ali. Eu diria que são complementares no ciclo. Pô. Faz sentido. E digo mais, o Burp Suite, ferramenta que muita gente conhece. O próprio Burp lá no site, se você olhar, ele é uma ferramenta ele chama de OAST. Out of box, out of não sei o que, out of band, application security testing e tal. Que é literalmente esse cara do intercept, né? De você manipular ali os requests, tal. Ele não chega a ser um IAST, você não interage com a aplicação para que ele funcione, você interage por ele, e ele não é um Dast, porque ele não dispara o teste sozinho. Então, ele é um proxy, você configura ele no meio e você vai manipulando o que está acontecendo. Então, ele mesmo se caracteriza como um out of band. Agora fugiu, mas eu sei que a sigla é OAST. E tem um módulo lá, acho que é o Enterprise agora, ou um módulo CI/CD, alguma coisa assim, que eles lançaram uma versão nova, que é como se fosse esse Dast normal, mais comum que a gente conhece. Não testei, tá? Tô falando pelo que eu vi no site lá, que é como se fosse um Dast mais comum que o pessoal conhece hoje. Então o próprio Burp, ele acaba sendo um teste dinâmico, pegando o tema central que a gente tá falando aqui agora. Pelo amor de Deus, o pessoal não vai me matar aí, o pessoal entrar na polêmica, se não é. A galera também é foda, né? Nem vou entrar nessa polêmica, vou deixar pro Balbino aí. Vai lá, Balbino. Não sei nem não gosta do Burp. Você não sabe, vagabundo. Eu queria... Eu todo Black Friday eu fico esperando que aconteça igual o Shodan lá, deles liberar uma licença baratinha pra gente. Faz a certificação lá, você compra o Shodan, compra o Burp lá, você faz a certificação. Boa. Agora tem a certificação do Burp. True. Ou você paga a certificação e ganha o Pro, ou você tem que ter o Pro pra fazer a certificação, alguma coisa assim. É mais fácil você ter o Pro pra fazer certificação, porque daí os caras garantem que tá melhor. Isso que eu ia falar. Então, isso que eu ia falar agora. Das duas, uma. Eu sei que tem um pré-requisito. Mas enfim, faltando 10 minutos pro fim do episódio, recomendações, o que vocês acham? O que vocês concluem com tudo isso? Teste dinâmico é bom? Tem que ter? Não tem que ter? Marcos, fala um pouco mais, você tá muito caladinho aí. Cara, não, o episódio tá legal. Eu acho que tem que ter, foi o que eu falei. Eu sou a favor de quanto mais segurança, melhor. Eu sou a favor do kit, não ter só o Dash, porque só o Dash dá uma visão muito superficial de como tá seu ambiente. Eu não acho que você tem uma visão aprofundada. Eu acho que falta muita coisa. Você vai ter muitos falsos positivos que você não tem como confirmar sem um SASH. Então acho que é o kit. É ter um SASH, um SCA, um Source Code ali, e um Dash. Você ter essas três soluções, eu acho que você tem um panorama muito bom de como está seu ambiente, e você consegue ali evitar diversos ataques
que o pessoal possa vir a fazer, né? Então, acho que ter só o Dash não é um caminho legal. Eu acho que eu investiria num Sash primeiro, depois num Dash. Eu seguiria essa lógica. E eu acho legal, acho bacana, só que eu ainda tenho cagaço de usuário ainda. Eu não acho que o usuário vai sair clicando, e eu acho que o usuário vai seguir o caminho feliz sempre, e vai acabar não usando tudo que tem que usar. Acho Então, mas aí se você... usuário. Não, mas aí se você tem... Verdade, então, mas hoje, por exemplo, Isso. muita empresa de desenvolvimento hoje já tem lá uma suíte de teste automatizado. Sim. Então, os robozinhos vai abrir lá e ficar navegando. O seu Yashi vai estar lá Sim. capturando tudo isso. Acho que vale a pena, cara. Então, empresa grande. Vamos pensar em empresas menores aí, startups. Vamos pensar, entendeu? Ó, um exemplo clássico, assim, bem básico. Hoje a gente instala o Sash para algum cliente. O cara não lembra nem como coloca o projeto de novo. No dia seguinte. Você acha realmente que ele vai sair clicando ali, seguindo um fluxo pra o Yashi começar a capturar isso? Então, sabe por que vai? Atualmente, eu acho que não. Sabe por que vai? Porque o teste do próprio software dele já acontece hoje. A galera já faz deploy, ó. Mexi na tela de login. Então, a primeira coisa que alguém vai fazer, vai lá tentar fazer um login. O usuário vai fazer top. isso, o time de QA. Então, o seu Yashi vai estar lá passivão. Igual vocês, passivão, esperando a... Não, vai estar esperando a edição, vai receber vai processar, beleza. Passivão. Então... Aí chega DevSecOps. Vou até rodar uma vinheta aqui pra não perder o foco. Aí chega assim, do usuário e não consegue nem fazer o login. Mas é bom, porque aí ele vai ficar clicando, vai ficar fazendo request, o seu Yashi vai estar lá interceptando tudo isso, vendo se é um problema ou não, entendeu? Cara. Yashi eu gosto, acho legal, mas recomendo só para algumas empresas que tenham pelo menos uma noção ali básica e tenham alguma equipe. Discórdia no DevSecOps Podcast. Tecnologia. DevSecOps. E aí, Rodrigo, o que você acha? Tem que ter, não tem que ter? Mano, eu sou do time do Shift Left, velho. Eu quero trazer a segurança o mais breve possível e o mais próximo de processo do que de ferramentas. Então, para mim, faz mais sentido o cara prevenir de fazer as coisas do que, tipo, beleza, agora que eu fiz, já fiz tudo cagado mesmo. Como que eu resolvo? Aí daí você vai ficar colocando camadas que, por exemplo, igual você falou aí, dependendo do teste, o cara tá testando 0,0001% da aplicação, tipo, nesse ponto de vista não faria sentido. Eu discordo, ainda discordo do Rodrigo também, porque pra mim, olhando pro cenário de segurança hoje no Brasil, onde é reativo, pouca gente liga, e até pegando isso que você falou, o tal do shift left e tal, então, quanto mais você tiver essas camadas de proteção, não camadas de proteção, porque a gente tá falando de achar problemas, não de resolvê-los. Então, quanto mais você tiver essas camadas para olhar os seus problemas, para encontrar suas vulnerabilidades, melhor. E aí a minha analogia é muito simples. SAST, DAST, SCA, não sei o quê, é como se fosse portão automático, cerca elétrica, câmera, sensor, alarme. Você não tem um só. É um kit. Então você põe cerca elétrica, aí você põe um portão automático, aí você põe um alarme, aí você põe uma câmera de um lado, uma câmera do outro, aí você põe um sensor de movimento. E aí você vai melhorando a sua segurança na sua casa, por exemplo. Esses caras são a mesma coisa, velho. É pra você, assim, você não põe só o alarme, você tem que ter um sensor, você põe um portão automático. Então, é a mesma coisa, você não vai olhar só pro seu código, só pro seu SAST, você não vai olhar só pra biblioteca de terceiro, você não vai olhar só pro Dash, porque ele tá pegando um pouquinho, você não vai pôr só Yash. Então, é um monte de coisinha que você fala, opa, legal. Então, em todo o meu ciclo, falando do Shift Left, mas em todo o meu ciclo de desenvolvimento, de entrega e tal, eu tô olhando para ver onde eu posso ter falhas e vulnerabilidades. Opa, olhei o meu código, tem aqui. Olhei o meu biblioteca terceiro, tem ali. Olhei o meu Dash, tem aqui. Olhei o meu Yash, tem aqui. Então, se passa por um, não passa por outro e tal. E acho que essa junção, você consegue, no final, ter uma suíte de falar assim, opa, legal, eu tô olhando para vários pontos aqui, se eu tenho vulnerabilidade ou não. E aí eu começo agora a corrigir, começo a fazer outras questões. Mas ter esses caras, na minha visão, hoje não é nem opcional, mano. Tem que ter essa porra e tem que olhar pra vulnerabilidade. Exceto se você é uma empresa com nível de maturidade foda de segurança,
já tem um nível de bug bounty, já tem, sei lá, um monte de coisa. Aí talvez faça sentido você não ter esse todos. Talvez um ou dois. Talvez um SCA, talvez só um SCA para olhar as bibliotecas de terceiro. Porque você sabe que seu time é educado para desenvolver seguro, você sabe que suas aplicações têm um pentest que acontece ali periódico e tal, então você tá meio que garantido, vamos dizer assim. Mas se não, cara, tem que... Acho que trazendo para o mundo real mesmo, colocando de fato, vendo como que é o andamento das empresas, né? Que às vezes uma tá pecando no nível de maturidade, outro peca na cultura, outro peca na grana, outro peca na organização. Então, acho que vale analisar o ponto que essa empresa tá, né? Tipo, qual é o nível dela de maturidade, qual é o ponto mais fraco dela. Então, por exemplo, meu time de desenvolvimento aqui, os caras conseguem desenvolver bem, eles têm um processo bacana, não tem problema. Beleza, então será que vale a pena então a gente investir mais aqui numa ferramenta de Dast? Sei lá, porque o nosso nível de QA ou de tester tá fraco. Então talvez seja essa chave, né? Então, sim, se a empresa, eu não tenho dinheiro para comprar todas as ferramentas. Então beleza, pensa só em uma ferramenta. Onde você vai pôr? Acho que faz sentido visando o mundo real, né? Eu não queria dar spoiler não, mas no próximo episódio falaremos sobre risco com um convidado fantástico. E aí, nesse próximo episódio, talvez vai responder essa pergunta, porque o jeito que eu tô colocando você tem que testar tudo, olhar pra tudo. Mas esse próximo episódio, o cara vai falar meio que nesse sentido. Opa, você não precisa olhar pra tudo. Onde é o seu problema? Um pouco disso que você falou, Rodrigo. Onde tá doendo? Ou onde é a sua preocupação? Opa, então vamos olhar pra isso aqui, ó. O resto, foda-se, deixa. Mesmo que tenha problema, mas não é onde vai doer. Como fosse o Homem de Ferro, né? O que é mais importante proteger? O braço, a mão, a perna ou o coração ou a cabeça? O coração, a cabeça. Então a parte mais forte da armadura vai se concentrar nesses pontos, tá? O resto, foda-se. Mais ou menos isso, mas enfim, não quero dar spoiler, não. Já deu. Eu já dei. Não, só falei do tema, vai. Marcos, tem piadinha pra nós hoje, pra gente acabar? Tem, lógico que tem. Piadinha dinâmica? Ó. Não. Cara, por que o bombeiro não gosta de andar? Por que o bombeiro não gosta de andar? Sei lá. Ele tem aquele carro maneirão dele, top, que faz barulho. Ele não precisa andar, né? Porque ele só corre. Ai, cara. Boa. Podia trocar bombeiro por SAMU. Também. Talvez mais legal. Fazer um refinamento dessas piadas. Um refinamento dessas piadas aí. Aqui. Mas foi boa. Vou deixar ela no Yash aí, pessoal ir vendo aí e melhorando ela pra mim. No geral, a plateia riu aqui, a plateia gostou, então faz sentido. Ai, caramba. Bom, episódios curtos, é assim. Fechamos os temas? Querem falar mais alguma coisa? Teste dinâmico, tá claro, né? Ficou claro pra galera, algumas ferramentas, algumas dicas, acho que tá legal, né? Só não ficou claro. Acho que a gente falou bastante. Esse número gigantesco aí que você falou aí. O pessoal ouve de novo, volta lá do zero, ouve de novo e você vai entender. Zero, sei lá das quantas lá. Ou vou fazer o seguinte, lá no YouTube, você tá ouvindo por alguma plataforma aí, vai lá no YouTube que vai ter lá o link do curso que eu falei que tem essa informação lá. É um curso gratuito, faça, vale muito a pena, uma série de 3 cursos na verdade, vale muito a pena mesmo, do EDX, então vou deixar o link lá no YouTube pra vocês, tá? Aproveitando que eu tô falando de link do YouTube, Marcos... Então, que galera, deveria ter gravado essa merda. Não gravou, vai falar ao vivo de novo agora. Caguei, gosto de falar, não tô nem aí, mas tem que gravar mesmo. É que eu tava com um probleminha aí. Mas vamos lá, pessoal. Pra quem estiver escutando a gente em alguma plataforma de áudio, compartilha com um amiguinho, divulga essa informação, é muito legal, o podcast tá bacana. Quem estiver no YouTube, compartilha, dá um like, se inscreve no canal, segue nossos canais no Telegram e também no Discord. E olha a cara desse Cássio lindo e maravilhoso. É muito top. Tô fazendo gracinha aqui no vídeo enquanto ele tá falando. Tá muito bom. Tá vendo? Mais um motivo para no YouTube, pra ver essas gracinhas. Mais um motivo. Aliás, sem dar spoiler, mas já dando spoiler, aguardem, tá pra estourar aí
o DevSecOps. Aguardem. Top. Aguardem. Fala, Rodrigo. Quer falar? Quer dar tchau? Só dá Mandar tchau. beijo? Estou morrendo. Então morra, que eu também preciso me recuperar também, que eu tô meio zoado aqui. Gente, é isso, mais um episódio 4 da 3ª temporada. A gente falou sobre testes dinâmicos hoje. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Eu sou Rodrigo Balbino. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Beijos de luz. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.